O conto de hoje é A Tia Aninha, de Arthur de Azevedo. Ainda há poucos anos, havia numa das capitais do norte uma velhinha pobre, paupérrima, que não mendigava, mas aceitava o agasalho que lhe davam. Algumas famílias compassivas, passando um mês aqui, outro ali, 15 dias acolá. Uma bela manhã chegava com sua lata de folha, tudo quanto possuía, e aboletava-se entre afagos e sorrisos de boas-vindas. Seja bem aparecida, tia Aninha. Seu quarto lá está, tem a sua cama preparada. Mas dessa vez demore-se mais tempo. Você a ninguém incomoda nesta casa. Nem aumenta a despesa, fique o tempo que quiser. Mas a tia Aninha, quando suspeitava que a sua presença ia se tornando aborrecida, levantava ao voo e partia, com sua lata de folha, para alojar-se noutra parte. Era uma velhinha alegre, mas de uma alegria que nenhum observador experimentado acharia natural e sincera. As crianças adoravam-na, porque ela sabia contar-lhes muitas histórias bonitas de fadas e lobisomens. E aí está um dos motivos por que a tia Aninha, depois de prolongada ausência, era sempre bem recebida com a sua lata de folha. Foi numa dessas casas hospitaleiras que a encontrei um dia, antes a não encontrasse. Rodeada de fedelhos boquiabertos e ofegantes, interessou-me aquele rosto enrugado e macilento, em que julguei descobrir vestígio de um passado cheio de peripécias e vicissitudes. A velha boêmia simpatizou comigo, pelo que, aliás, nenhum merecimento me atribui, porque ela, coitadinha, simpatizava com todas a gente, nas suas palavras, nos seus gestos e nos seus olhares, que brilhavam ainda através de duas pequeninas frestas esquecidas entre as pálpebras. Nunca ninguém descobriu a menor prevenção contra pessoa alguma. Não pertencia ao tipo muito comum no Brasil, e creio que em toda parte da velha parasita que anda de lar em lar, de alcova a alcova, trazendo e levando enredos, novidades e mexericos, dando-lhe fé do que se passa em casa de fulano, para chaurar em casa de Beltrano, adulando as donas e seduzindo as donzelas embiocadas e devotadas. Como lhe mentisse, dizendo que eu era romancista, a tia Aninha me declarou, sorrindo, que a sua vida tinha sido um verdadeiro romance, e essa declaração me levou, antes não levasse, a resolver aquelas cinzas. Curioso, disse embaixo delas crepitavam ainda as derradeiras brasas. Crepitavam, mas a história da tia Aninha era vulgaríssima, sem incidentes excepcionais, nem grandes lances e surpresas do acaso. Se ela imaginava que aquilo daria um romance, não fazia mais do que fazia todos os indivíduos para quem o mundo não foi um mar de rosas. Não há criatura infeliz que não esteja persuadida que da sua existência se faria a mais interessante das novelas. Nascera a tia Aninha pouco depois da independência. Era filha única de um negociante português, sofrivelmente apatacado. A sua vida ocorreu pacífica e serena até aos 20 anos. Foi nessa idade que seu coração falou. Ela apaixonou-se por um caixeiro do pai. A mãe, que desejava ser sogra de um príncipe, descobrindo um dia desses amores, que aliás duravam havia já 2 anos, foi ter com o marido e disse-lhe tudo. O negociante enfureceu-se, pois imediatamente no andar da rua, o mísero subalterno, que se atrevia a levantar os olhos tão alto, andou por todo o bairro comercial a pedir de porta em porta que ninguém o arrumasse. O rapaz ficou, portanto, incompatibilizado com a praça e resolveu partir para o Rio de Janeiro, procurando no sul a fortuna que lhe fugia no norte. Partiu, mas antes disso prometeu, por intermédio de uma boa amiga da moça, guardar-lhe fidelidade
e voltar um dia, quando melhorasse de posição e de haveres, para casar-se com ela. Prometeu igualmente escrever-lhe por todos os correios, promessas que cumpriu, graças ainda ao gracioso intermédio da amiga, que recebia as cartas, embora endereçadas à tia Aninha. Isso passava-se em 1844. Durante 2 anos vieram cartas por todos os correios. Na penúltima, o moço queixava-se em caracteres trêmulos que se sentia muito enfermo, e nas últimas, em que eram lacônicas, escritas sobre um esforço violento e visível, já não falava um doente, mas um moribundo. Talvez seja essa a minha última carta, escreveu ele um dia, e a moça não recebeu mais nenhuma. 2 ou 3 meses depois, o pai, friamente, à mesa do jantar, deu-lhe a notícia da morte do noivo. A pobrezinha contava já 26 anos. Se até então repelira todas as propostas de casamento que lhe foram feitas pelo pai, dali por diante, não admitiu que lhe falassem mais nisso. O velho, depois de se meter imprudentemente numa arriscada especulação de açúcares, faliu em 1850 e, alguns meses depois, desaparecia, fulminado por uma congestão. Mãe e filha ficaram reduzidas à pobreza extrema. Os amigos de outrora sumiram-se, afugentados pelo aspecto da miséria. Em 1855, redobraram ainda os infortúnios de Aninha, com a morte da mãe, vítima do cólera morbo. Davam-se dessa época a sua vida de boêmia e a sua lata de folha. Tinha então apenas 33 anos, mas não lhe davam menos de 50 tais foram os estragos causados pelo sofrimento. Quando a tia Aninha acabou de me contar todas essas coisas, numa tarde que, por acaso, nós achávamos sozinho num dos seus asilos habituais, no jardim, e à sombra de uma latada, não me atrevi a dizer-lhe que na sua existência de viúva virgem não havia matéria para um romance, a menos que o talento e a imaginação do romancista suprisse o que lhe faltava. Entretanto, proferi essa frase que continha uma fórmula de consolação. A sua vida é, na realidade, um verdadeiro romance, tia Aninha, mas creia que esse mesmo tem sido o romance de muitas mulheres. Oh, se o senhor lesse as cartas que ele me escreveu, só elas dariam a páginas e páginas. Era um simples caixeiro, mas muito inteligente. Quer vê-las? O quê? As cartas. Ainda as conservas? Se ainda as conservo, são a minha fortuna. Vou buscá-las. A velha ergueu-se, foi ao seu quarto e pouco depois voltou trazendo a sua inseparável lata de folha. Li algumas das cartas. Nada havia nelas de extraordinário, mas tinha relativamente muito valor material, porque estavam todas seladas com os selos das nossas primeiras emissões portais. O olho de boi, os 300 réis inclinados e outros. Diz a senhora muito bem, a sua fortuna está nestas cartas. Saiba, tia Aninha, que cada um desses selos vale centenas de 1000 réis. A pobre velhinha, que ignorava a mania filatélica, não compreendeu. Foi preciso que eu lhe explicasse. Ela protestou. Desfazer-me das minhas cartas nunca. Não se desfaça das cartas. Desfaça-se dos selos. Esses selos podem valer milhões. Não os venderei. Para que preciso de dinheiro? Deveria calar-me. Tenho remorsos de haver revelado ao dono da casa onde me achava a existência do selo da tia Aninha. Ele foi o primeiro a querer comprá-los para negócio. Pouco tardou que se espalhasse em toda a cidade a notícia que a velha possuía uma riqueza encerrada numa lata de folha. Por fim, já não se dizia que era selos de correio, mas velhas moedas de ouro, joias raras, preciosas, o diabo. E era o seu tesouro, tão cobiçado,
Tanta gente lhe falava nele e manifestava o desejo de examiná-lo, que a tia Ninha, mais ciosa da sua lata de folha que Harpagon, do seu cofre, tinha pesadelos e alucinações terríveis. Vivia no contínuo sobressalto. Não podia dormir 2 horas que não despertasse aos gritos, sonhando que lhe roubavam a sua querida lata e o seu travesseiro. Agora havia empenhos para hospedá-la, aconselhando-na a fazer testamento, adulando-na, perseguindo-na com uma solitude que desvairou, que lhe tirou lentamente o raciocínio e a saúde. Mais do que nunca, não esquentava lugar, aparecia e logo desaparecia. Já não contava às crianças as suas bonitas histórias de fadas e lobisomens. Já não falava a ninguém no seu romance, sem perceber, coitada, que o seu romance começava agora. Os pequeninos que dantes adoravam tinham medo dela, e os garotos apupavam-na quando a mísera passava, com desconfiança no olhar, desgrenhada, andrajosa, descalça, faminta, apertando nos braços, esquelético, a sua lata de folha, o seu travesseiro e o teu tesouro. Uma noite em que a tia Ninha, vagabundeando à toa, atravessava numa praça deserta e silenciosa, foi assaltada por um malfeitor que a roubou, depois de atordoá-la com uma paulada. Conduzida, algumas horas depois, para um hospital, expirou pronunciando o nome do noivo, martirizada, menos pela paulada assassina que pelas ideias de haver perdido as suas cartas de amor.